Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui, com ninguém nada mais, nada menos que Adriano Fromer, o sócio fundador da Quantum Academy, junto com a professora Mitty Kozuami. E também nosso professor, de Enneagrama. Pri, bem-vindo. Como é que você chegou até aqui? Como é que foi o seu processo lá na vida? Conta um pouquinho disso pra gente. Temos 2 horas de entrevista. Quantas você quiser. Vamos lá. Eu sempre trabalhei, formei em administração, trabalhei um pouquinho na área de marketing, só que meus pais tinham fundado uma editora de livros, né? E aí, em algum momento, né, num momento de ociosidade, que você não sabe o que fazer da vida, estava descobrindo os meus caminhos, falei, deixa eu dar uma ajuda aqui para minha mãe na editora, e essa ajuda durou até hoje, né? Então, há 20 e poucos anos que eu estou ajudando, entre aspas, claro, e depois foi evoluindo, assumi. Hoje eu sou diretor-geral da editora. Editora Aleph, Goya e Glida, são 3 marcas envolvidas. E no momento eu publiquei um livro do Amit Goswami, que eu não sabia direito quem era, chamado A Física da Alma. Esse livro fez muito sucesso e eu comecei a investigar. Falei, olha, deixa eu entender o que é, né, do que se trata esse livro. Comecei a ler, comecei a me interessar, até que eu convidei o Amit Goswami para vir para o Brasil. Ele disse sim. Eu fiquei um pouco com medo, minha assistente falou, ele aceitou meu convite, o que a gente faz agora? Porque eu convidei sem muita expectativa que ele fosse topar o convite. E aí a gente começou a fazer alguns eventos e isso foi em 2007. E a gente foi construindo uma parceria, construindo uma amizade, construindo uma relação de confiança, até que em 2015, acho, mais ou menos, 16, houve a ideia da gente institucionalizar esse ensino da visão de mundo quântico, ou seja, criar uma escola que hoje é a Quantum Academy, que é uma escola de transformação baseada na visão de mundo quântica. Então também eu comecei a me interessar pelo estudo do autoconhecimento, do desenvolvimento humano, até que eu caí no conhecimento e na sabedoria do Enneagrama, qual eu me especializei muito, mas imagino que você vai perguntar coisas do Enneagrama, então Vou perguntar não vou bastante falar coisa do muito agora. Enneagrama, mas eu quero voltar um pouquinho para dizer o seguinte, para te perguntar, conta para a gente o que te motivou de verdade a sair desse processo que você estava de trabalho, é um editor de livros, eu sei, todo editor de livros, sei lá, tem um monte de conhecimento, né, um monte de interesse nessa área, mas o que te motiva a vir para uma escola desse tipo? Acho que assim, processos pessoais, né? Então, quando você começa a perceber que esse contato com o universo de uma consciência expandida, esse contato com o mundo do sutil, esse contato com algo além da matéria, começa a transformar a sua vida, começa a fazer sentido para você. No meu caso, né, parece aquela criança, sabe, que vai brincar num brinquedo no parquinho, o brinquedo é muito legal, quer chamar todos os amiguinhos para brincar. Então, no meu caso, foi exatamente isso. Eu comecei a perceber o impacto disso na minha vida e nas pessoas. Falei, não, eu quero me envolver de uma forma mais aprofundada para poder ajudar as pessoas a passar por esse maravilhamento, né, essa maravilha do caminho que é esse caminho do autoconhecimento. E esse caminho de autoconhecimento te traz para o Enneagrama, te coloca ainda no campo das edições, né? Agora numa escola. Como é que Adriano Fromer se vê no meio disso tudo hoje? Cansado, às vezes com uma certa perda de foco, mas ao mesmo tempo muito feliz de estar podendo, né? A gente vai falar de Enneagrama, né? Eu sou o tipo 7 do Enneagrama, não vai dar tempo de explicar direito o que é isso, mas entendendo que é natural para mim ter esses múltiplos interesses e querer fazer várias coisas, muito interessante, cansa muito, né? Porque falta um pouquinho de foco, mas eu me sinto realizado dentro desse processo, entendeu? Apesar de cansativo, é muito gratificante estar aí. Então, afinal, o que é o Enneagrama? O que é o Enneagrama? Enneagrama é um sistema de autoconhecimento muito antigo, tão antigo que ninguém sabe de onde veio. Alguns filósofos, líderes espirituais trouxeram o Enneagrama para o Ocidente, né? Oscar Ichaço, o Gurdjieff, o Cláudio Naranjo, dentre outros. Eu diria que esses são os 3 principais nomes, né, do Enneagrama, e começaram a decodificar essa figura. O Enneagrama é uma figura de 9 pontos. N é 9, gramos, figura de 9
figura de 9 pontos, né? Vem do grego. E ele, dentro dessa figura, está contido muitas informações, dentre elas, características do ser humano. Então, dentro dessa figura, você lê dentro dela que existem 9 tipos de pessoas no mundo, e só 9. Claro que a gente tem detalhamentos, mas vamos resumir. São 9 tipos de pessoa, mas mais do que isso, são 9 formas de enxergar a realidade. É como se existissem 9 lentes, e só 9 lentes, e cada um desses tipos do Eneagrama coloca uma dessas lentes e atua no mundo de acordo com a perspectiva daquele, a gente chama de tipo de Eneagrama, daquele tipo de Eneagrama. E são 9, tipo 1, tipo 2, tipo 3, até o tipo 9. Alguns autores dão apelidos, chamam do o entusiasta, o competitivo, o líder, o pacificador, né? Eu, pessoalmente, acho que às vezes o nome limita muito, né? Uma característica de cada tipo, ele é muito mais profundo do que isso. Mas o importante é que, para que serve essa classificação? Não é para simplesmente uma tipologia. Ah, você é assim, você é competitivo, você é distraído, você é desfocado, o outro tende a ser muito assertivo. Características superficiais, ok, são interessantes. Mas é muito mais do que isso. É você entender a sua dinâmica interna, a tua e das outras pessoas com quem você convive, mas principalmente a sua, para poder se engajar num processo de transformação, para olhar esses condicionamentos e saber que tem saída. Mas assim, não tem negociação. Você é um tipo e sempre será aquele tipo. Você pode ser um tipo muito identificado com as suas características condicionadas, ou se você passa por um processo de evolução, você continua sendo aquele tipo do Eneagrama, mas menos identificado com aqueles seus condicionamentos, mais livre para ser mais coisa do que só aquilo que te coloca dentro de um padrão, de uma caixinha. Mas uma coisa que eu vi quando você começou a trazer o Eneagrama aqui para nós, e eu me observando também, né, chegando nessa condição do meu tipo, foi como a gente melhora os relacionamentos. Você concorda com isso? Concordo, porque o que acontece? Lembra que eu falei que são 9 visões de mundo? Só que a gente não sabe que é uma visão de mundo. A gente acha que a nossa é a visão de mundo. E é assim que tem que ser. Por quê? Porque desde sempre a gente enxerga o mundo assim. Para dar exemplos, né? A Paula falou do dela é um tipo 9, né? Então o 9 é aquele que enxerga o mundo, ele entende que o mundo tem que ser extremamente pacífico, extremamente harmonioso, não pode haver conflito nenhum. E toda a vida dele ele constrói dentro dessa realidade. Então quando o 9 vê um conflito ou alguém conflituoso, é como para o 9 falar, esse cara está errado, essa pessoa não é assim que tem que ser, como que você vai partir para o conflito? E gera questões. Na hora que o 9 entende que querer ser pacificador, não ter nenhum conflito, é uma visão distorcida dele, porque o mundo precisa de algum grau de conflito, senão não há evolução, ele começa a entender que uma pessoa mais conflituosa, uma pessoa que tem características diferentes, também é válido. Então você começa a enxergar no outro não uma coisa errada ou uma coisa contra você, mas simplesmente uma característica inerente daquele tipo de Eneagrama. Tá, conta um pouquinho como é que a gente pode identificar o nosso tipo no Eneagrama. Seguinte, tem várias formas, né? Mas o importante é a gente entender que só tem uma pessoa capaz de saber qual é o teu tipo de Eneagrama e essa pessoa é você. Não tem negociação. Né? Se alguém olhar para você, não, com certeza, você é tipo 7, distraído desse jeito, nossa, tem que ser 7. Ou, nossa, competitivo assim, tem que ser um tipo 3. Ninguém sabe, porque o Eneagrama, ele mostra mais do que características externas, ele mostra sua motivação interna. Por que você faz o que você faz? Qual é a tua visão de mundo? E não dá para outra pessoa saber qual é a tua motivação sem ser você. Então, normalmente, a identificação, você pode ter alguns testes, eu acho muito ruins todos, porque eles não vão ser conclusivos. Tem pessoas que entrevistam o tipo, você pode fazer um bom curso de Eneagrama, você pode assistir muitos vídeos e se identificar, você pode ler bons livros. Então, tem várias formas, mas entendendo que você só vai ter certeza do teu tipo quando você tiver certeza do seu tipo. Não importa que dia você nasceu, quantas letras tem seu nome, como é que é a tua característica física, isso não leva em conta. O importante é você olhar aquele tipo operando, como opera, e você fala, não, eu acho que eu sou assim.
E por que a gente se vê em mais de um tipo? Sendo que você afirmou agora mesmo que a gente só tem um tipo e só pode ser aquele, Isso. e a gente vai ser para sempre. Mas a gente vai poder transitar, e eu vou te perguntar isso daqui a pouco, mas por que a gente se vê tanto em outros tipos Porque, na também? verdade, assim, quando a gente fala que você é o tipo 5, você é o tipo 8, não significa que 100% do teu tempo você está agindo única e exclusivamente com aquelas características daquele tipo. Quer dizer que 95% você está. Entendeu? Claro, essa porcentagem eu estou inventando. Significa que na esmagadora maioria do tempo você está agindo daquela forma, pensando daquela forma, se comportando como é a expectativa do comportamento daquele tipo. Os outros 5, 10%, você, por motivos que estão dentro do Enneagrama e outros nem tanto, você transita, você pode ter características comportamentais, às vezes parecida com um tipo, às vezes parecida com o outro. Por isso que às vezes é muito difícil você identificar o seu tipo com pouca informação. Porque, por exemplo, se alguém fala, olha, o tipo 1 é muito perfeccionista e adora seguir regras, você pode também ser uma pessoa relativamente perfeccionista. Olha, no meu trabalho eu sou, e no meu trabalho eu não. Mas você vai ver, fora do trabalho, não é tão perfeccionista assim. Regra você quebra e tá tudo bem. O que não acontece, por exemplo, com o tipo 1. O tipo 1, ele é um perfeccionista em todas as situações da vida, ou em 99% das situações na vida. Ele não quebra regras em 90% das vezes. Então, você entende? É uma característica muito mais presente daquele tipo, mas confunde, porque a gente tem um pouco de todos. Somos seres humanos plurais, é isso. Dá para falar que para cada tipo a gente tem também, assim, níveis de consciência diferentes dentro daquela experiência de cada tipo? Sem sombra de dúvida, porque muita gente, né, às vezes atribui, o tipo 9, tão legal, né, ele é gente boa, é muito melhor que o tipo 8, que é um desbocado aí, super sincero, sincericida, né, são os preconceitos enneagrâmicos, né. Então, assim, a gente sempre tem um viés de achar que um tipo é melhor que o outro, mas não é. Agora, pessoas são melhores que as outras, isso sim. Então, pessoas do mesmo tipo podem ser involuídas, e aí são muito características daquelas coisas ruins da personalidade, ou pode ser mais evoluídas e não se parecerem tanto com aquilo, mas continuam sendo tipo. Vou dar um exemplo, tá? Eu imagino que Saddam Hussein, né, para pegar um cara, né, Hardcore. hardcore, imagina-se que ele era um tipo 8 do Enneagrama, dominador, com muita força. A gente fala que a característica principal do tipo 8, né, que é o vício emocional dele, é o exagero, a intensidade. O Enneagrama dá o nome de luxúria. Mas imagina alguém que é muito. E esse exagero vem num poder excessivo, numa força excessiva. Se você tem um grau de consciência muito baixo, você vai usar esse poder que você tem como dominação, como causador de sofrimento no outro. No caso do Saddam Hussein e tantos outros, né, déspotas que têm esse comportamento sabe, bastante poderoso e bastante autoritário. Né? Agora, provavelmente a Madre Teresa de Calcutá também era um tipo 8 do Enneagrama, ou seja, com esta força, com esse exagero no processo, com essa determinação, porém com uma consciência muito mais evoluída, usando essa força para empoderar as outras pessoas, para ajudar as outras pessoas a terem também uma força e não exclusivamente para dominá-las. Então, assim, é o mesmo tipo. Imagino que o Adolf Hitler seja tipo 1, alguém que busca a perfeição, só que de forma distorcida, a perfeição através da eugenia, através do aprimoramento da espécie humana. Imagino que Mahatma Gandhi também era um tipo 1 do Enneagrama, buscando a perfeição social, da não violência, níveis de consciência diferentes, mas o mesmo tipo de Enneagrama. Dá uma dica para a gente como é que a gente vai atravessando esses níveis de consciência. Com muita consciência, né? Trazendo, né? É que a gente não tem em português a palavra awareness, né? A mesma palavra percepção consciente, mas é muito autoconhecimento, muita observação do seu processo. E o Enneagrama é legal por isso, porque ele nomeia, ele dá nome, né? A gente fala das paixões do Enneagrama. O que são as paixões? São os vícios emocionais de cada tipo. Então fala, ó, no caso do 8, nesse caso que eu expliquei, é a luxúria. No caso do 1 é a raiva, uma indignação, uma raiva indignada com as imperfeições, tudo isso. Como está muito dentro da gente, a gente nem consegue nomear porque é pedir para o peixe explicar o que é a água, né? O que é a água? Eu não sei lá, eu não sei. Mas se você tira o peixe do aquário, ó, observa lá a água, né? Com respirador para ele não morrer, né? Com, né, um tubo.
Ó, tá vendo? Ó, isso aqui, opa, agora tô entendendo o que é tá dentro e fora d'água. No caso, já entendi o que é, no caso do 9, a Paula, que é a preguiça de fazer aquilo que é importante para ela. No caso do 7, que sou eu, é uma gula, uma necessidade de ter prazer em tudo que faz, dificuldade de lidar com situações de sofrimento. Tudo isso é tão intrínseco em nós que a gente nem sabe que está errado ou que está distorcido. Mas quando a gente começa a jogar luz nisso, fala, opa, estou entendendo. Não é bem assim, não é tão legal ser assim como eu imaginei que fosse. Então, conhecer o funcionamento é um grande passo. Agora, não basta conhecer, tem que agir. Então, por vários trabalhos. Eu falo que o Enneagrama ele é muito mais um mapa do que um veículo. Tá? Então, o Enneagrama te dá um mapa. É assim que você funciona. Com qual veículo você vai atravessar, né, essa, sei lá, mapa para chegar na montanha? O Enneagrama te dá aquele mapa claro, você tem... Quanto mais você vai estudando, mais claro fica esse mapa. Mas como que eu vou? Vou de bicicleta? Eu vou de avião? Eu vou de charrete? Eu vou de carro? Eu vou de Aí cada um tem o seu próprio caminho de autoconhecimento, que a gente pode falar de terapia, né, análise terapêutica, podemos falar de meditação, trabalhos espirituais, práticas de yoga. A gente tem inúmeras formas de você ajudar através de ferramentas a trazer essa consciência que o Enneagrama te traz. Muito legal. Agora faz uma interface entre visão de mundo quântica, que a Quantum, né, tem como base estrutural aí, e o Enneagrama. Visão de mundo quântica do Amit, ele mostra que, resumindo muito, né, porque é difícil, a gente precisaria de mais uma hora aqui, ele demonstra a partir dos princípios quânticos, a partir da física quântica, de que a consciência é a base de tudo que existe, não a matéria. A consciência escolhe como que escolhe as possibilidades a serem manifestadas. A matéria é só uma das possibilidades da consciência. E dentro de tudo isso, nós estamos falando, né, das manifestações, e uma das formas de manifestação é o nosso ego, né, que manifesta a nossa personalidade, mas também o que o Amit Goswami chama de self quântico, que a gente pode traduzir algo como a alma, próximo, tá? Não é exatamente, mas que é nosso eu mais expandido, nosso eu mais em contato com o que é de fato essa realidade absoluta. E o Enneagrama, ele mostra o caminho disso com muita clareza, ou seja, a gente está operando no nosso ego, na nossa personalidade, mas também existe o nosso eu mais expandido, né? O Enneagrama dá o nome de nossa essência, né? Que também sou eu, do mesmo jeito que eu estou aqui, na minha personalidade, só que sou um eu diferente, é um eu que tem outras características de comportamento e outro estado de presença também. Em essência, ou no self quântico, presente, a gente está muito mais em contato com quem a gente realmente é e não em contato com essa máscara que a gente cria na nossa personalidade, essa persona, que é simplesmente uma defesa do que vem para a gente. Nossa personalidade serve como uma defesa. O Enneagrama também ele não atua só individualmente, né? A gente pode levar ele, por exemplo, para um trabalho de grupo, a gente pode levar ele para as empresas, para as instituições educacionais. O que você pensa sobre isso? Absolutamente. O Enneagrama, no meu mundo ideal, né, e acho que de todo mundo que trabalha com o Enneagrama, entende que se o Enneagrama fosse aplicado em todas as esferas da sociedade humana, seria maravilhoso. Então, imagina você entendendo como funcionam as crianças num processo educacional, tanto educacional em casa, né, educação parental, como educacional no sistema de ensino mesmo. Então, muitas vezes a gente busca uma competitividade, né? Não, vamos ser competitivos para a criança, vamos atingir o sucesso. Para um tipo 3, é muito fácil isso, porque é natural. Já para um tipo 9, é dolorido. Já para um tipo 7, que busca mais o prazer do que o resultado. Então, você entendendo a criança com essa ótica, e aí que é o mais interessante, não precisa ser individualizado. Nós não estamos falando aqui de uma educação individualizada. Você não precisa entender o Juquinha, o Zezinho, a Mariazinha, sabe assim, parece piada, né? O Juquinha, o Zezinho. Então você não precisa entender exatamente esta criança. O Enneagrama te traz um entendimento de um conjunto de personalidades, sistemas de crença, vícios, que já facilita. Então você conseguir identificar quais as crianças, filhos ou crianças de uma sala de aula que têm determinadas características já facilita demais. Isso serve para psicologia, para empresas, para coaches, para... A aplicação do Enneagrama é infinita. Qualquer lugar que você utilizar, você vai ter
benefícios. Ok. O que o Eneagrama fez por você? Ele me ajuda a estar casado ainda hoje, entendeu? Ele tem ajudado. Por que que eu brinco, mas falo um pouquinho, é um pouco sério. Porque, na verdade, como eu entendo as minhas características e que para mim estavam certas, mas eu entendo que isso incomoda muita gente, né? Minha esposa também. Então você começa a olhar para algumas coisas e tentar minimizar aquilo que você sabe que é inerente a você, mas que não é tão legal assim. Isso todos os tipos têm, tá? Não é só o Adriano e o tipo 7, todos. E ao mesmo tempo, entendendo o tipo da outra pessoa, você consegue minimizar algumas coisas que antes para você eram quase uma coisa muito do nível pessoal. Ela não gosta de mim porque é isso, porque fez aquilo. Você percebe que não, que é assim que ela enxerga a realidade. Então, eu brinco que é o casamento, mas eu falo que são todas as relações, né? Relação no trabalho, relação no casamento, em casa, com a família, porque você começa a entender, você começa a levar menos para o pessoal e entender que é assim que a pessoa opera. E se a pessoa conhece o Enneagrama e também busca mudar, você está sendo o que a gente chama de hierarquia entrelaçada, né? Você está buscando mudar e entender a outra pessoa busca mudar e busca te entender. E se o processo é conjunto, isso ajuda demais. E a gente sai de um processo de dominação e submissão, né? E uma outra coisa que tem ajudado também, o Enneagrama, ele também direciona caminhos espirituais. É uma coisa que, às vezes, né, a espiritualidade convencional, ela homogeneiza muito as práticas. Então, vamos lá. É bom para todo mundo praticar o foco no chakra cardíaco e desenvolver, trazer energia para o coração. Para mim, que sou tipo 7, maravilhoso, eu sou um tipo mental, tenho dificuldade de sentir, dificuldade de profundidade. Agora, para um tipo 4, que é um tipo profundamente emocional, não é aí. Às vezes você pode estar prejudicando um pouco o processo dele, que é menos energia cardíaca e mais energia, né, cerebral, mais energia corporal. Então, assim, mesmo práticas espirituais, se você entende a dinâmica, elas podem ser também direcionadas para otimizar o teu processo de desenvolvimento. Então, agora a gente vai fazer uma boa sabatina com o Adriano. Vamos começar por um livro. Um livro, O Fim da Infância, de Arthur C. Clarke, uma das ficções científicas mais incríveis. Não vou falar nada porque qualquer coisa é spoiler, mas é maravilhoso. Uma comida. Uma comida, sushi. Muito bom. Um filme. Um filme. Eu vou ser bem bobinho assim, né? Mas foi o filme que talvez tenha mais me marcado e tenha me trazido o encantamento pelo cinema. Eu gosto muito de cinema e gosto muito de rock. E esse filme me trouxe ao mesmo tempo as duas coisas, que é o De Volta para o Futuro, né? Com o Marty McFly, que eu comecei a tocar guitarra, porque eu vi ele tocando Johnny B. Good no filme. E é um filme muito... É demais aquele filme, De Volta para o Futuro. Que bom, eu adoro também. Uma música. Uma música, Echoes, do Pink Floyd. Sabia que esse Pink Floyd tinha que chegar até aqui hoje. E para a gente poder finalizar, uma palavra que você possa, que faça sentido para você, mas que possa também partilhar esse sentido com a gente. Esperança. Eu gosto muito do conceito da esperança, apesar de muitas vezes a gente ter esperança, sabendo que o resultado não será atingido, mas a palavra esperança é algo que, às vezes, em momentos difíceis, é o que me levanta para cima. Bom, obrigada, Adri. Foi Obrigado, um prazer, viu? Valeu.